Olá, pessoal! Vamos começar uma pequena revisão aqui dos nossos assuntos da quarta unidade, que foi geometria analítica. Nós iniciamos, não deu tempo de concluir, mas vimos uma parte. A geometria analítica era também conhecida como geometria de coordenadas e geometria cartesiana. Por quê? Porque através das coordenadas de um ponto, que é colocado no plano cartesiano, nós podemos achar pontos, determinar retas, achar a distância de um ponto a outro, fazer várias coisas. Ela é estudada através dos princípios da álgebra e da análise, contrastando com a abordagem sintética da geometria euclidiana, que é a plana, na qual certas noções são consideradas primitivas. Nós vamos começar a geometria analítica com o ponto, certo? Como vocês podem observar aqui, eu tenho uma reta aqui. Nessa reta foi marcado um ponto. Esse ponto aqui foi o zero. Nessa reta eu posso determinar outros pontos. Eu tenho como origem aqui o zero. À direita serão os pontos positivos, 1, 2, foi marcado aqui o 3. E à esquerda serão os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Uma representaçãozinha aqui sobre ponto. Aqui nós temos o plano cartesiano, que é formado pelo eixo de x e pelo eixo de y. Aqui são alguns pares ordenados que foram representados no plano cartesiano, A, 2 e 3. O 2 vai estar no eixo de x e o 3 vai estar no eixo de y. Nós fazemos o encontro e marcamos o ponto A, assim como foram marcados os demais pontos. Outro ponto importante desse conteúdo foi a distância entre dois pontos. Os pontos A e B foram colocados no plano cartesiano. E aí, nós precisamos encontrar essa distância. Aqui foi formado um triângulo, mas o principal é a distância do ponto A até o ponto B. Para isso, nós vamos precisar dos valores de x. O x inicial, né? E o x final, a mesma coisa com y. E para isso, para achar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Distância de A até B vai ser a raiz quadrada, x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. E aí, de acordo com essa parte de distância, eu selecionei aqui algumas questões da lista de exercício para colocar em prática aqui com vocês. Então, a primeira atividade que nós vamos ver aqui, da primeira atividade, eu escolhi a terceira questão, que pede, eu já coloquei o cálculo aqui para adiantar, mas tem outras questões que eu vou fazer. A distância entre os pontos A e B, onde nós temos essas coordenadas aqui. O ponto A, 4 e 2, o ponto B, 1 e menos 2. Eu já coloquei aqui para facilitar. O x1 vai ser o 4, x2 vai ser 1, que aqui são os valores de x e y. Y1 vai ser o 2 e y2 vai ser o menos 2. Então, substituindo aqui nessa fórmula, distância de A a B, nós vamos colocar os valores aqui. E aí, antes de ir para a fórmula, eu fiz o plano cartesiano, coloquei aqui o ponto A com as coordenadas 4 e 2, x, 4, y, 2. E coloquei o ponto B, que as coordenadas são 1 e menos 2. Então, é isso que eu quero aqui. Eu quero a distância do ponto A até o ponto B. Se fosse para formar o triângulo aqui, ia ser dessa maneira. O triângulo retângulo. Mas aí, para a gente fazer, basta substituir na fórmula. Então, como nós já temos aqui, para ajudar, vai ser x1 menos x2 ao quadrado, 4 menos 1, 3 ao quadrado, y1 menos y2. Como y2 é negativo, eu coloquei entre parênteses, resolvendo 2 menos por menos, mais, né? 2 mais 2, 4 ao quadrado. Concluindo aqui, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25.
A raiz quadrada de 25 é 5, ou seja, a distância do ponto A até o ponto B mede 5. E aí nós descobrimos utilizando essa fórmula aqui da distância. Aí vamos para mais uma questão da lista. A quinta questão pediu o perímetro do triângulo que tem essas coordenadas aqui, esses pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. Então, eu fiz aqui, eu desenhei aqui no plano cartesiano, ponto A, ficou aqui 1 e 0. O ponto B, que tem x3, y7, e o ponto C. Então, eu formei um triângulo. Quando eu falo em perímetro, eu quero a soma da medida dos lados. Como é um triângulo, ele tem 3 lados. Então, para isso, nós temos que calcular, que usar aquela fórmula de distância 3 vezes. Então, eu já coloquei aqui os resultados, mas o cálculo foi igual da questão anterior. Para achar a distância de A até B, eu utilizei aqui, né, as coordenadas de A e de B e encontrei raiz de 53. Para achar a distância de B até C, utilizando também a fórmula, foi encontrado raiz de 34. E a distância de A até C, eu encontrei 5. Resolvendo aqui, como é que vai ficar? Perímetro, como é a soma dos lados, eu vou somar a distância de A até B. Então, como não dá para simplificar, gente, essas raízes, eu achei a raiz aproximada, né? Como elas não são exatas. A raiz aproximada de 53 ficou 7,28. A de 34 ficou 5,83. E a outra já é 5, né? Então, somando essas distâncias, a distância de cada um, eu vou encontrar o perímetro aproximado, que é de 18,11. Ou seja, o perímetro desse triângulo aqui, através dessas coordenadas aqui, foi 18,11. Certo? Vamos lá para... Agora, a próxima parte do assunto, que foi a segunda aula, é sobre equação geral da reta. A fórmula geral da equação geral da reta é essa: ax mais by mais c igual a 0. Para achar essa equação, nós vamos calcular a determinante dessa matriz aqui, certo? Então, eu coloquei, como determinante é um assunto do segundo ano, vocês podem estar esquecidos, eu coloquei, vou calcular aqui com vocês. Então, a reta vai ser formada através desses pontos, pontos A e ponto B. Eu tenho aqui XA e XB, que são os valores que tem na matriz, YA e XA, YA, XB e YB. Então, na fórmula aqui, esse X e esse Y eu sempre vou utilizar. O que vai mudar são esses valores aqui, que vai depender dos pares ordenados. E essa terceira coluna sempre vai ser 1. Usando a regrinha aqui para calcular determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas, certo? Então, para calculando aqui a determinante, como é que vai ficar? Essas diagonais aqui, eu chamo de diagonais principais. Já voltando, eu chamo de diagonais secundárias. Vai ser o produto, né, a soma das diagonais principais, a soma do produto das diagonais principais, menos o produto das diagonais secundárias. Então, aqui, x vezes 4 vezes 1, fica 4x, mais, nessa ida aqui é mais, y vezes 1 vezes 0. Como desse zero aqui vai anular, fica 0. Você pode colocar ou não. 2 vezes 3 vezes 1, 6. Na volta, nós vamos subtrair, certo? 0 vezes 4 vezes 1, 0, menos 3 vezes 1 vezes x, 3x, menos 2 vezes 1 vezes y, 2y, isso tudo igual a 0. Reduzindo aqui os termos semelhantes, 4x menos 3x, x, o 2y não tem outro semelhante, repete, menos 2y,
O 6 também não tem outro número independente, mais 6 igual a 0. Ou seja, essa aqui é a equação geral da reta formada por esses pontos aqui. X menos 2y mais 6 igual a 0. Essa é a equação geral. Se fosse para achar a equação reduzida da reta, é o que nós vamos ver na próxima questão. Essa é da segunda atividade, primeira questão. Ainda continuando na segunda atividade, eu tenho aqui a quarta questão. Encontre o valor de M para que o ponto P, esse ponto aqui, M4. Então, eu tenho o valor de Y, não tenho o valor de X. Pertence à reta R, cuja equação foi dada a equação geral. 2x mais Y menos 3 igual a 0. Então, eu vou substituir o Y por 4, que é o valor que está aqui, e o M por 2, que vai ser esse valor aqui. Então, substituindo aqui, vai ficar 2M, quer dizer, no lugar do X, né? Eu coloquei o M, 2M igual a, ou mais 4, né? Que é esse valor aqui, menos 3 igual a 0. Resolvendo aqui a equação, 2M mais 4 menos 3 fica mais 1, passou para o segundo membro, menos 1. E aí, no caso, ficou M igual a menos 1 meio. Então, o valor de M aqui vai ser menos 1 meio. Já a terceira atividade foi sobre a equação reduzida da reta, que eu falei na questão anterior. Nós temos a equação geral, a equação reduzida. Nessa parte, nós falamos de coeficiente angular, coeficiente linear e de equação reduzida. Vou fazer essa questão aqui sobre coeficiente angular e depois eu vou falar sobre os três. Dada a reta que tem essa equação aqui, 2x mais 4y igual a 9. Determine o coeficiente angular. Gente, o coeficiente angular é aquele número, o nome já diz, coeficientes, são os números que vêm antes do x. Já o linear é aquele que é o termo independente. Então, o número que vem antes do x, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou encontrar aqui o valor, eu vou isolar aqui o y, colocar em evidência o y, coloquei o restante para o segundo membro, vou achar a equação reduzida. Quando eu encontrar a equação reduzida, eu vou ter o coeficiente angular. Então, foi o que eu fiz. Eu deixei o 4y no primeiro membro, no segundo membro ficou menos 2x mais 9. E aí, esse 4 passou para o segundo membro dividindo, tanto dividido por 2x como dividido por 9. E aí, simplificando aqui, 2 quartos ficou 1 meio, menos 1 meio x mais 9 quartos. Quando eu achei essa equação aqui, como eu falei para vocês, né? Que é chamada de equação reduzida, eu consegui encontrar o coeficiente angular, que é menos 1 meio. Não, a questão não pediu, mas adiantando, eu encontrei também o coeficiente linear, que é 9 quartos, certo? Através da equação reduzida da reta. E aí, agora, ainda na terceira atividade, a quinta questão, ela veio com várias equações e foi pedido para encontrar três coisas: a equação reduzida, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, foi semelhante à questão anterior. A equação geral é essa aqui: x mais 3y menos 6 igual a 0. Então, vamos deixar o x, o y, quer dizer, no primeiro membro, e o menos x e o 6 passou para o segundo membro. Simplificando aqui, ficou menos x sobre 3, né? Esse 3 passou para cá, dividindo, mais 6 terços. Aqui não dá para simplificar, aqui dá. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu consegui encontrar aqui a equação, quer dizer, a equação reduzida, foi pedido primeiro. O coeficiente angular, botei um detalhezinho aqui, vem antes do x. Que número tem aqui? Imaginário? 1. Então, menos 1 terço. E o coeficiente linear, que é o termo independente, ou seja, ele não depende de x ou de variável alguma. Então, coeficiente linear, menos 1 terço. Coeficiente angular, ao contrário, coeficiente angular,
menos 1/3, e coeficiente linear 2. E aí essa questão tem várias alternativas e em todas é para responder desse jeito. Então, gente, foi um breve resumo da nossa unidade, certo? Tirando algumas dúvidas. E aí a gente está se despedindo, né, desse ano letivo, despedindo também da turma, né, de vocês, já que vocês estão no terceiro ano, vão traçar novos caminhos. Quero desejar boa sorte para vocês, que vocês conquistem todos os seus sonhos, os seus objetivos, que não desistam, não é fácil, mas o importante é ter força e correr atrás dos objetivos. Então, sucesso para vocês e um dia a gente se encontra por aí.